Agora, estamos prontos para analisar a relação entre as propriedades semânticas da lógica proposicional e o método dos tableaus semânticos. Isto é, como utilizar esse método para determinar propriedades semânticas. E, para fazê-lo, devemos inicialmente considerar o teorema da correção. É esse teorema que estabelece a relação entre tableaus semânticos e tautologias. Veja o teorema da correção. Teorema da correção. Dada uma fórmula H da lógica proposicional, se existe um tableau semântico fechado associado a não H, então H é uma tautologia. Pois bem, o que significa um tableau semântico fechado associado a não H? O tableau associado a uma fórmula é um tableau que inicia com essa fórmula. Então, esse tableau aqui, indicado esquematicamente, é um tableau associado a não H, ou seja, um tableau que inicia com a fórmula não H. E ele é fechado porque tem todos os seus ramos fechados. Nessas condições, se isso ocorre, concluímos, pelo teorema da correção, que H é uma tautologia. Ou seja, se existe um tableau semântico fechado associado à negação do H, então a fórmula H é uma tautologia. E nesse contexto, não esqueça da negação de H, ou seja, para concluir que H é uma tautologia, devemos iniciar o tableau negando H. Antes de analisar o teorema da correção, e também, digamos, a razão desse nome, vamos considerar alguns exemplos. Nos exemplos a seguir, o objetivo é obter tableaus fechados. E já sabemos que, para que um tableau seja fechado, todos os seus ramos precisam ser igualmente fechados. E um ramo é fechado quando nele temos uma fórmula e a negação da fórmula. Nesse sentido, a gente observa o seguinte, que dado que algum ramo se fecha em algum momento do desenvolvimento, não é mais necessário prosseguir com tal desenvolvimento, pois as derivações subsequentes não modificam a natureza do ramo que já se encontra fechado. Em outras palavras, se num ramo, num certo ponto do desenvolvimento do tableau, encontramos uma fórmula e a sua negação, não precisa mais desenvolver aquele ramo, pois naquele ramo já tem uma fórmula e a sua negação. Logo, independente do desenvolvimento daquele ramo, ele já é um ramo fechado. Considere os exemplos a seguir. Nesses exemplos, apresentamos tableaus fechados e concluímos sobre certas tautologias. Apresentamos nessa folha um tableau. Esse tableau é inicializado com a negação de G. Não esqueça de negar G. Por que estamos fazendo isso? Porque o objetivo é mostrar que G é uma tautologia. E nós concluiremos esse fato porque esse tableau, inicializado com a negação de G, é um tableau fechado, ou seja, nele todos os seus ramos são ramos fechados. Então, esse tableau que é inicializado com a negação de G é desenvolvido aplicando as regras 8, 1 e 3. 8, 1 e 3. A regra 8 é a regra que trata da negação da implicação. E aqui temos uma negação de implicação. Deduzimos as linhas 2 e 3, conforme essa regra. Deduzimos as linhas 4 e 5, também conforme a regra 8. A regra 8, nesse caso, aplicada à linha 3. Na sequência, a regra 1 aplicada à linha 2, que é essa, que é uma conjunção, deduzimos essas duas fórmulas. Em seguida, aplicamos a regra 3, que é a regra que trata da derivação da implicação. Essa regra 3 é aplicada à linha 6, que é uma implicação.
Nesse caso, deduzimos não P de K e essa implicação de K. Na sequência, aplicamos a regra 3 duas vezes, uma na linha 7 e outra na linha 8. O resultado é esse tablô com esses ramos. Esse ramo é fechado porque aqui temos não P e aqui P. Aqui temos novamente um ramo fechado, porque temos não P aqui e P aqui. Aqui é fechado, porque temos não R aqui e R aqui. E finalmente esse ramo é fechado porque temos Q aqui e lá em cima temos não Q. Conclusão de tudo isso. Dado que o tablô inicializado com a negação do G é fechado, conclusão, G é uma tautologia. E essa conclusão ela é obtida utilizando o teorema da correção. Vamos considerar um outro exemplo. De novo, vamos obter um tablô fechado e concluir usando o teorema da correção sobre uma tautologia. Veja, nesse caso, esse tablô é inicializado com a negação dessa fórmula. E aí observamos o seguinte, que a fórmula H é, por sua vez, a negação dessa parte. Por isso, nesse caso, na linha 1 do tablô, onde temos não H, temos aqui no início duas negações. Uma que vem da fórmula H e outra que vem da aplicação do método dos tablôs semânticos, no qual não podemos esquecer de negar a fórmula que estamos querendo provar, que é uma tautologia. Nesse caso, iniciando o tablô dessa forma, concluímos um tablô fechado, pois todos os seus ramos são fechados. E o desenvolvimento desse tablô é obtido aplicando essas regras. Por exemplo, aplicando a regra 5 nessa linha, nós eliminamos essas duas negações, porque a regra 5 de não há, deduzimos A. E o resultado é essa forma. Aqui, na sequência, aplicamos a regra 1 em 2, porque aqui temos uma conjunção. E a regra 1 trata da derivação da conjunção. Na sequência, aplicamos novamente a regra 1 em 3, porque 3 é também uma conjunção, e obtemos essas duas formas. Em seguida, aplicando a regra 5 em 4, eliminamos essas duas negações e concluímos P. Aqui, para concluir não P e Q aqui, aplicamos R3 em 5, porque aqui temos P implica Q, e R3 diz que de A implica B, deduzimos não A de um lado e B do outro. Na sequência, aplicamos a regra 9 em 6. A regra 9 é aplicada em 6. E aplicando a regra 9 em 6, que é uma fórmula que é a negação de uma biimplicação, o resultado é dado por essa regra. Escrevemos de cá não P e Q e de cá P e não Q. Finalmente, aplicando R1 em 9, temos não P, Q e P não Q. Vale observar o seguinte, nesse momento, aqui, quando aplicamos a regra 3 em 5, escrevemos o resultado só do lado de cá, não escrevemos o resultado de cá. Isso ocorre pelo seguinte, esse ramo já está fechado. Não precisamos escrever tais resultados do lado de cá, que é também uma descendência da fórmula 5. Olha, o objetivo é obter um ramo fechado, e ele já fechou nesse ponto, então não interessa, não precisamos mais desenvolver esse ramo. Conclusão, temos um tablô fechado. Esse ramo é fechado porque tem não P e P. Esse ramo é fechado porque temos aqui não P e lá em cima o P. Esse ramo é fechado porque temos aqui não Q e aqui o Q. Conclusão. A fórmula H é uma tautologia. Mas observe que a fórmula H é uma negação dessa fórmula. Mas então, se essa fórmula toda é uma tautologia, então essa parte da fórmula é contraditória. Nesse caso, concluímos sobre a contradição de uma fórmula, usando tablôs semânticos. Veja um outro exemplo.
De novo, vamos provar que uma dada fórmula H é uma tautologia. Considere essa fórmula H. Vamos iniciar o tablô negando H. Aqui temos a negação do H. Não esqueça de negar a fórmula H. O tablô que obtemos aqui nesse exemplo é um tablô no qual todos os ramos são ramos fechados. Daí concluímos que H é uma tautologia. Aqui temos as regras que estamos aplicando no desenvolvimento desse tablô. Por exemplo, R8 é aplicada à linha 1, que é uma negação de uma implicação. E aí obtemos essas duas linhas. Depois aplicamos R1 em 2. Observe que aqui, para simplificar, a linha 2 é uma conjunção de várias partes. E ao invés de aplicar R1 separadamente a pares, como é indicado aqui, aplicamos ao conjunto. Então, essa aplicação da regra R1 é uma simplificação. E aí colocamos aqui P, Q, essa fórmula e essa fórmula na sequência. Em seguida aplicamos R5 em 3 para eliminar essas duas negações. Daqui para baixo, observe que aqui aplicamos R3 em 8. Fechamos essa parte, porque aqui temos não Q e aqui temos Q. No desenvolvimento do tablô, ele é feito só nessa parte, na parte direita. Por quê? Aqui já obtemos um ramo fechado. Da mesma maneira, aplicando R3 em 7, obtemos não Q1 aqui. Fecha essa parte, esse ramo é fechado. Então, por quê? Aqui tem não Q1 e aqui tem Q. E dado que esse ramo foi fechado, não interessa desenvolvê-lo mais. Na sequência, aplicamos R3 em 6 e obtemos essas duas fórmulas. Fechamos esse ramo, não desenvolvemos mais esse ramo. Depois aplicamos R6 em 12 e obtemos esses dois ramos, que também são fechados. Conclusão é que, dado que o tablô é fechado, que todos os ramos são fechados, a fórmula é uma tautologia. E nesse desenvolvimento, sempre que o ramo se fecha, nós não mais o desenvolvemos. Observe que esse são ramos não saturados, mas não importa, porque já estão fechados. E o que interessa para nós é obter um tablô fechado. Nessa aula, apresentamos 3 exemplos. Tais exemplos nos serviram para mostrar que certas fórmulas são tautologias. Podemos usar o método dos tablôs semânticos para concluir sobre outras propriedades semânticas de fórmulas da lógica proposicional, não apenas sobre tautologia ou sobre contradição. E é isso que vamos ver nas próximas aulas.